Hoje eu quero falar com você sobre apologética. E você sabe o que significa isso? Então, pode até parecer complicado, mas é muito simples. Nada mais é do que uma defesa racional da fé cristã. Se você é cristão, então você defende a fé cristã. E você vai, então, através da apologética, desenvolver as razões da sua fé. E quando alguém vem criticar, vem perguntar ou apresenta uma ideia completamente diferente daquilo que você vê nas Escrituras, então você tem respostas inteligentes, racionais, de boa interpretação para dar a esses questionamentos. Isso é apologética, isso é defender a fé. E acredite, isso não é só para teólogos, tá bom? Às vezes você pensa, mas isso aí é só para pregadores, para pessoas que estudam teologia. Não, não é não. A própria Bíblia nos chama para essa prática, ela nos incentiva, ela nos ensina. Os apóstolos deixaram lições da necessidade, da importância de nós defendermos a nossa fé. Pedro vai falar isso, não é? Então, se você quer aprender um pouquinho sobre o que é apologética, fica comigo que eu vou te mostrar algumas dicas aqui de como você pode defender a sua fé de forma bíblica e principalmente com muito amor, tá? E respeito por aqueles que pensam diferente. Olá, eu sou Otávio, seja muito bem-vindo ao canal, é um prazer receber você aqui. Se você gosta de teologia, Bíblia, vida cristã, inscreva-se no canal, porque aqui eu falo sobre isso, tá? Esse canal é exclusivo para falar sobre esses assuntos. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que tem que explicar é o que significa o termo apologética, né? A apologética é uma palavra que vem do grego, que é apologia, que é a ideia de defesa, de você apresentar um discurso com argumentos para defender uma tese. No campo da teologia, no campo da vida cristã, a nossa apologia, ou seja, a nossa construção de argumentos é para defender as doutrinas, os ensinos, as interpretações que nós temos nas Escrituras. Então, a apologética cristã trabalha dentro desse contexto, né, das Escrituras com a intenção de defender a fé usando argumentos que sejam racionais, que sejam sólidos e que sejam baseados em interpretações saudáveis. Isso aqui é importante, interpretações saudáveis. E isso aqui é importante porque, olha só, se você parar para pensar, os grupos sectários onde ensinam heresias, eles também têm os seus apologetas, os seus defensores das suas crenças. Porém, quando você vai avaliar as interpretações, a origem dessas interpretações, você vai ver que não estão estritamente nas Escrituras. E aí nós, como cristãos, precisamos mostrar, precisamos apresentar que estes, que embora estejam também usando a Bíblia, que talvez estejam até estejam participando de grupos que se denominam evangélicos, mas se eles não estão seguindo estritamente as Escrituras ou aquilo que foi apresentado pelos apóstolos, então precisamos defender a nossa fé mostrando, olha, isso daí que você está falando não está nas Escrituras. E deixa eu falar uma coisinha aqui que é importante também. Eu recebo muito nos comentários pessoas falando, mas você só fica criticando outros pastores, você fica falando de outras religiões. Então, isso faz parte da apologética. E, inclusive, eu recebi uma mensagem esses dias no WhatsApp de alguém, com bastante amor até, falando que eu não devia ficar falando, né, mostrando os erros, mostrando as falhas. Ora, mas isso é apologética. Judas, se você ler Judas, ali nos primeiros versos, ele está deixando claro que ele ia escrever para os cristãos sobre a salvação, ele queria falar sobre a esperança que nós temos em Cristo, mas ele sentiu necessidade de mudar o assunto e de falar, olha, é urgente que nós batalhemos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas está falando, olha, é urgente que nós comecemos a batalhar, que nós comecemos a apresentar a verdadeira mensagem de Cristo, porque alguns indivíduos já se introduziram entre nós, ensinando heresias destruidoras. Ora, se os apóstolos fizeram apologética, se os apóstolos combateram aqueles que entre eles também estavam usando o nome de Jesus, mas estavam usando o nome de Jesus de forma errada. Ou seja, nos dias de hoje, nós temos uma infinidade de pastores, pregadores, profetas, apóstolos, denominações, ensinando as Escrituras do jeito que eles querem.
de acordo com a visão do profeta, de acordo com a visão da profetisa, de acordo com a visão do líder, do pastor. E quando eu olho para as Escrituras, eu, como cristão, chamado a defender a fé, preciso alertar. Então é muito perigoso quando um crente ele começa a negligenciar a defesa da fé. Ok, eu entendo que existem canais que são sensacionalistas, que estão pegando apenas vídeos para viralizar, para fazer polêmica, a fim de ganhar views. Obviamente que não é este o propósito da apologética, tá? Claro que não. Agora, nós não podemos negligenciar a necessidade de mostrar as falhas. Se alguém aparece na internet interpretando um texto errado, mostrando uma heresia, falando que o profeta, a profetisa, que a denominação dele que é a certa. Ora, se está errado, nós como cristãos, você também como cristão, precisa alertar e falar, não, peraí, isso daí não é assim, tá? Por quê? Como eu falei, 1 Pedro 3,15, ali diz o quê? O que é que diz ali em 1 3,15? Eu vou ler aqui para você. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Olha só. E estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aqui Pedro está ensinando que todo cristão precisa estar preparado para defender sua fé. Com amor, com mansidão, mas defender a sua fé, não ser negligente. Ou seja, mostrar os erros não é estar criticando os outros, é estar alertando principalmente aqueles que são desavisados e não entendem, para que não caiam nas armadilhas. Ou seja, a apologética cristã saudável mostra as Escrituras, mostra o ensino dos apóstolos e fala, olha, fica só com o ensino dos apóstolos, cuidado com esses que estão fugindo das Escrituras. Este é o objetivo da apologética e todo cristão precisa se dedicar à defesa da fé. Se você não defende a sua fé, você está sendo negligente com a verdade que lhe foi apresentada. Veja só, a gente vive hoje num mundo onde a fé cristã está sendo questionada o tempo inteiro, sem contar a quantidade de falsos ensinos e doutrinas que a gente precisa avaliar e mostrar, olha, isso aí que esse pastor falou, isso aí que aquela igreja está ensinando, não está de acordo com as Escrituras. Vai lá na Bíblia, veja se está assim. E você vai perceber que não é bem daquele jeito que está sendo falado. Então, existem muitas pessoas que estão com dúvidas. Por quê? Porque estão sendo iludidas e enganadas com tantos tipos de ensinos diferentes. Olha, é absurdo, é absurdo. Quantas pessoas, quantas igrejas tem hoje, né? E todas elas usando a mesma Bíblia, porém cada uma ensinando uma coisa diferente da outra. Não é assustador isso? É por isso que precisamos apresentar respostas bem fundamentadas de acordo com o texto bíblico, tá? Esta é a importância da apologética. Então, quando eu vejo alguém me criticando porque, você está falando do fulano, você está falando do ciclano. Não, eu não estou falando do fulano. Eu estou falando do ensino que ele está apresentando. É diferente. A apologética não ataca a pessoa. A apologética ataca o ensino. E você confronta esse ensino com os textos dos apóstolos, com o Antigo e o Novo Testamento. Simples assim. Ok? É simples assim. Se você é cristão, se já leu o Novo Testamento, você vai ver várias vezes Paulo falando sobre a defesa da fé, Pedro, Judas e assim por diante. O próprio Senhor Jesus fez defesa da fé o tempo inteiro, não é? O tempo inteiro. É só você ler o Novo Testamento, ele está ali rebatendo, combatendo os ensinos dos fariseus e o tempo inteiro ele estava ali em confronto, mostrando a verdade. Quando você vai para Atos 17, 2-3, você tem ali Paulo discutindo por 3 sábados, ele estava junto com eles ali, junto com aqueles líderes religiosos, discutindo sobre as Escrituras. E ele estava demonstrando, ou seja, estava fazendo uma apologética, defendendo a fé, mostrando que era necessário que Jesus Cristo tivesse morrido e ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, Paulo estava usando as Escrituras para provar que Jesus era o Messias. Isto é apologética pura, apologética sendo praticada da forma mais simples possível. Paulo estava usando as Escrituras e falando, ei, Jesus é o Messias. E ele estava provando para eles.
Isto é defesa da fé, porque muitos ali não criam nisso. E Paulo estava falando, eu vou mostrar para vocês argumentos do porquê é verdade que Jesus precisava morrer, ressuscitar, e sim, ele é o Messias. Eu acho que já é mais do que suficiente para você entender que falar de apologética, defender a fé, é mais do que necessário, é urgente. Todo cristão deve fazer isso. Se você não faz, você está sendo negligente, ok? Mas vamos lá, como é que nós devemos fazer apologética? Bom, agora que a gente já sabe o que é apologética, e você já viu que tem base bíblica, como é que a gente vai praticar isso? Será que a gente vai pegar uma pessoa que está... eu encontrei um vídeo aqui no YouTube, você pesquisar no meu canal, você vai ver que eu já fiz alguns reacts, já apresentei algumas pessoas falando algumas heresias, eu pego doutrinas de seitas e eu apresento e mostro para você, olha, por que isso não está certo? Porque olha aqui na Bíblia. Tem várias aulas aqui já no canal. Então, como é que nós devemos fazer isso? Eu não vou pegar um vídeo e falar assim, esse cara é um sem vergonha, ele é isso, ele é um pilantra. Não, eu posso, dentro da liberdade de expressão, falar, olha, o que ele está ensinando é heresia. Por quê? Porque na minha visão, quando eu olho para as escrituras, eu não vejo aquele ensinamento. Então, se não está de acordo com o que os apóstolos ensinaram, não está de acordo com o que Jesus ensinou, é um ensino estranho. Se é um ensino estranho, é considerado heresia. Então, o primeiro ponto é que nós precisamos, como cristãos, e aliás essa é uma atitude cristã, antes de tudo, mansidão e respeito. Né? Mansidão e respeito. A nossa defesa, ela deve ser com amor e não agressiva. Infelizmente, eu vejo muitos apologetas por aí com canais que aparentemente estão querendo defender a fé, mas eles atacam o argumentador. Muitas vezes vem com palavras grosseiras, com palavras de baixo calão, o que simplesmente descaracteriza completamente essa pessoa como uma autoridade para apologética. Por quê? Porque ele já está agindo contra princípios cristãos. Então, que defesa da fé ele está fazendo? Se já está indo contra, né, um caráter de um cristão que é mesmo diante de alguém que não concorda, que está ensinando algo herético, você chegar e falar, olha, isso que você está falando não está de acordo com as escrituras, isso é diabólico, isso não vem de Deus. Você pode falar isso. Agora, jamais você pode atacar a pessoa. A pessoa. Você pode falar dos argumentos, mas não da integridade da pessoa, tá? Quando você vai para Colossenses 4:6, Paulo ali está falando assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. O que significa temperada com sal? É simplesmente uma palavra que tem sabor, né? A ideia é essa, não é que você vai jogar sal no que você está falando, mas é a ideia de que é uma palavra agradável, né? É uma palavra agradável. E com essa forma mais amorosa de você apresentar sua defesa, com certeza você demonstra um caráter cristão. Eu sei que dentro de um debate, às vezes, você vai encontrar pessoas que defendem tão ferrenhamente ali a sua posição, né, a sua heresia, e existe isso dentro de grupos sectários, acontece muito, que às vezes ela que te desrespeitam, né? E às vezes até tira a gente do sério. Mas nós precisamos nos controlar, tá? Nós precisamos nos controlar e apresentar a nossa ideia. Falar, não, eu não vejo isso nas escrituras e ponto final. Então, para mim, isso é heresia. Você está ensinando algo que é além da Bíblia, você está seguindo ideias de um profeta, ideias de uma denominação, isso não é bíblico e você está enganando as pessoas. Isso você pode falar. Agora, não ataque a integridade da pessoa falando que é um sem vergonha, que é, sabe, que é um pilantra. Até porque você não conhece a vida da pessoa. E se você faz acusações assim, já sai do lado teológico e parte para o lado civil, não é? Então, dentro da teologia, a apologética, a defesa da fé, é defesa dos pensamentos, é uma disputa, é uma discussão de argumentos e de interpretação de textos bíblicos e não de ataque pessoal para com as pessoas. E, obviamente, que sempre a Bíblia tem que ser a regra, a base em toda discussão apologética. Apologética, ela não significa ganhar debates, tá? Não significa ganhar debates. Infelizmente, muitas pessoas acham que ser um bom apologista é aquele que ganhou o debate. Não, eu particularmente não gosto de debates, tá? Porque para mim é uma troca de egos, é uma troca de
de conhecimentos, e ali aquele que apresenta o melhor argumento é aquele que acaba ganhando a opinião pública, né, daqueles que assistem, e aí, ele ganhou o debate. Eu acho que apologética, ela significa mais sobre guiar pessoas à verdade, instruir sobre o que a Bíblia realmente fala, né, e conduzir essas pessoas com argumentos racionais. Então, isso sim é apologética. Não ganhar debates, tá? Você mostrar ali uma sabedoria que é conduzida através das Escrituras. E, obviamente, que para você fazer apologética, como eu já falei, a apologética é uma parte essencial da vida cristã. A Bíblia nos ensina, né, a estarmos preparados para usar essa palavra, para defender a nossa fé com amor e respeito. Agora, como é que você vai fazer isso? Aqui está uma parte importante que você não pode negligenciar. Você quer defender sua fé? Para defender sua fé, você precisa conhecer a sua fé. E você precisa estudar realmente a Bíblia. E é nesse ponto que você cursar um conteúdo, fazer um conteúdo, como o nosso curso, por exemplo, de teologia, é um curso bíblico online com tudo estruturado, com mais de 300 aulas, as disciplinas de toda a teologia em ordem, você vai ter o material todo numa sequência. Você precisa de materiais assim, tá? Para quê? Para conhecer. Se você não conhece a sua própria fé, se você não conhece as doutrinas das Escrituras, aquilo que é fundamental, como é que você vai defender a sua fé? Como é que você vai apresentar argumentos racionais de algo que você não tem conhecimento? Aliás, um dos grandes problemas que a gente tem na internet hoje é que está infestada de canais de pessoas, né, de qualquer um que pega ali, abre um canal e começa a falar sobre Bíblia, quando ela não tem nem autoridade para falar sobre isso. E a autoridade que eu estou falando aqui não é porque ele não é pastor, não é formado, não é isso. Não, é autoridade no sentido de ter realmente conhecimento do que está falando. De ter estudado, de ter passado anos debruçado em cima dos textos bíblicos para que seus argumentos sejam de fato fundamentados nos textos bíblicos. É conhecer a Bíblia de capa a capa, né? Já ter lido várias vezes, ter debruçado em cima de vários textos. E isso sim passa autoridade. Mas o que a gente vê hoje é pessoas abrindo canais no YouTube simplesmente para falar de coisas que às vezes nem sabem o que estão falando e repetem o que outros estão falando. Então, olha só. Fazer um bom curso bíblico para você ter uma compreensão de toda a doutrina, de todos os ensinos, já vai te dar a base suficiente para você fazer apologética. Muitas pessoas pensam, eu preciso fazer exclusivamente um curso de apologética. E na cabeça a ideia é, bom, eu vou fazer um curso de apologética. O que eu vou aprender num curso de apologética? Eu vou aprender as doutrinas erradas dos adventistas, das testemunhas de Jeová, e vou saber como responder. Vou também aprender sobre as heresias dos Mormons e vou pegar ali argumentos que vão me ajudar a responder. Ajuda, tá? Ajuda. Mas não é o fundamental. O fundamental é você conhecer as doutrinas verdadeiras bíblicas e não você se apoiar no que o Mormon ensina, no que a Testemunha de Jeová ensina e pegar uma resposta para contrariar, para se opor àquele pensamento. Não é isso. Se você conhece a verdade, você vai identificar a mentira. É simples assim. Primeiro, você precisa conhecer a verdade. Até porque os argumentos das seitas mudam constantemente, tá? Então não adianta você se apoiar num curso de apologética. Você pega ali todas as respostas prontas e quando você vai debater com uma testemunha de Jeová, por exemplo, você apresenta lá seus argumentos, né? Ele já tem outra forma de responder porque eles conhecem todos os argumentos, entendeu? Eles conhecem todas as respostas que nós vamos dar. Por isso que você não deve se apoiar em uma apostila onde traz as respostas para você das doutrinas dessa seita ou daquela. Você precisa conhecer realmente a verdade. O que é a salvação? O que é a cristologia? O que é teontologia? Entendeu? O que é a martiologia? E quando você entende essas disciplinas, qualquer ensino diferente que apareça, você vai saber responder. Por quê? Porque você sabe qual é a verdade. Percebeu o que realmente é importante? Que não é você simplesmente ter uma lista de coisas com perguntas e respostas para você responder para seitas, né, para os membros de seita. Por quê? Porque eles têm respostas prontas já para rebater os seus argumentos. Então,
Se você quiser conhecer o nosso curso de teologia, o link está aí na descrição. Com certeza vai ser uma bênção para você, como tem sido aí na vida dos alunos que já têm feito o nosso curso. E se você entrar no site, você vai ver vários depoimentos. Já temos vários alunos. Inclusive, se você é um aluno do nosso curso e está assistindo esse vídeo, deixa aí no comentário o que você achou do curso, para que as outras pessoas saibam, né? Que material rico é o nosso curso de teologia. Bom, eu espero que você tenha entendido a necessidade da apologética e eu desafio você agora, tá? Para que da próxima vez que alguém te perguntar sobre a sua fé, em vez de você fugir da conversa, você precisa avaliar aquilo que foi dito, buscar na sua mente o seu conhecimento, o que você conhece das Escrituras e tentar apresentar ali uma resposta. Caso você não tenha uma resposta, fale para a pessoa, olha, eu vou pesquisar mais sobre esse assunto, mas eu quero conversar com você novamente. E aí você vem, faz o nosso curso e com certeza você vai ter respostas certeiras, bíblicas, embasadas nas Escrituras para responder a todas essas doutrinas estranhas que aparecem o tempo inteiro à nossa volta. Gostou desse vídeo? Então já deixa o like, se inscreva no canal caso você não esteja inscrito aí, verifique aí se o sininho está ativado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, acha que esse vídeo vai servir para alguém, manda para alguém, compartilhe. E aí nos comentários eu quero saber se você já teve que defender a sua fé, como é que foi? Conta pra gente a sua experiência. Não negligencie a necessidade, a urgência, a importância da apologética. Prepare-se para ser usado no reino de Deus. Até o próximo vídeo.